bem-vindos ao podcast O Jogo do Crescimento, um podcast do BIS em parceria com a BAD. Hoje temos um convidado muito especial. Verdade, Lu. Prazer estar aqui novamente com você e um grande prazer estar aqui com o nosso convidado de hoje, que além de um grande executivo, é uma pessoa muito gente boa, que a gente teve o prazer de conhecer e de dizer que agora somos parceiros também de negócio. Obrigado pela presença, Bruno Vollmer, vice-presidente de vendas da Kenvue. E Bruno, você que teve aí uma carreira de vendas em muitas empresas de consumo diferentes, eu queria que você começasse dizendo para as pessoas que vão nos assistir e escutar um pouco mais da sua carreira para todo mundo te conhecer melhor. Que bacana. Primeiro, obrigado a todos aí pela audiência, obrigado Luísa e Flávio pelo convite. Eu tenho 26 anos de carreira, eu tenho 45 anos de idade e acho que foi uma carreira muito pautada em experiências multifuncionais. Eu acredito muito em movimentos verticais dentro da organização e que esses movimentos verticais vão nos dando subsídio e base para que ocorram também novos desafios horizontais de crescimento, de evolução. Então, eu tive passagens pela Kellogg's, depois tive 9 anos na PepsiCo, tive 3 anos na L'Oréal, 7 anos liderando a área comercial da Coty e agora estou há 1 ano e meio à frente de todo o guarda-chuva comercial da Kenvue. Que legal. Deixa eu só, para esclarecer um pouco de conceito, o que você chamou de movimentos verticais para os distribuidores e equipes de vendas entenderem um pouco também? Legal, acho que é bem importante e relevante aqui para todos. Quando eu chamo de movimentos horizontais, são movimentos paralelos. Então, sair de uma posição A no mesmo nível de uma posição B, mas que dê um desafio, uma vivência, um escopo de atuação distinto. Movimentos verticais são movimentos que é para cima, assim, movimentos de promoção, e nem sempre os movimentos vão ser de promoção, mas todos eles vão somar com o seu desenvolvimento de carreira. Eu falo isso porque eu já trabalhei em planejamento comercial, eu já trabalhei em BI, já trabalhei em gestão de preços, que o mercado chama de Revenue Management, eu já trabalhei em trade marketing, merchandising, em trade categoria, em materiais de ponto de venda, até em algum momento entrar efetivamente na linha de frente comercial e poder liderar uma regional, uma operação, ou nos últimos anos liderar nacionalmente a operação comercial das companhias no Brasil. Então, eu acho que esse conhecimento, essa soma de conhecimentos te torna um profissional mais capacitado, com uma visão mais holística do todo, eu costumo chamar de end-to-end, mas de olhar a operação desde o começo, lá em compras e em supply, até o final, no ponto de venda e na casa do consumidor. Demais. E você trabalhou em diferentes segmentos, né? Como você falou, então Kellogg's, PepsiCo, L'Oréal, Coty, Kenvue. Alguns têm similaridades, assim, sim, mas quais foram as diferenças entre eles, você diria, e os maiores aprendizados em cada um desses segmentos? E muito também pensando na visão do distribuidor, né, que muitos deles, sim, trabalham com diferentes segmentos, como que você falaria um pouco dos seus aprendizados nesses diferentes mundos? Legal, acho são mundos bem distintos, tá? A gente tem um mundo de alimentos e bebidas que tem uma característica de canais diferentes do mundo de higiene e beleza. Então a gente tem o bar, o restaurante, o pequeno varejo tradicional representando muito para esse universo de alimentos e bebidas. Do outro lado, higiene e beleza tem um escopo, um espectro de canais diferentes. Então, além do canal alimentar, os supermercados que também comercializam higiene e beleza e tem um peso muito grande para cestas, principalmente de cuidados pessoais. A gente tem canais especializados, como a drogaria, a farmácia, que ganhou bastante relevância nos últimos anos em não medicamentos. Tem o canal de perfumaria, tem o canal de lojas de departamento. Então, alguns outros canais mais especializados em higiene e beleza. Essa é uma das grandes diferenças. Mas talvez a maior delas é o número de inovações em higiene e beleza é gigantesco. Arrisco dizer que
todo mês eu lanço um produto. Todo mês a Kenvue traz um novo item ao mercado, uma nova fragrância, um novo formato de embalagem, uma nova variante. Então, o segmento depende muito de inovações e aí o papel do distribuidor é chave nisso, entendendo que o distribuidor é a extensão da indústria para o médio e pequeno varejo dentro das regiões. Ele tem um papel de levar este portfólio, de levar essa inovação, de mover a categoria. As categorias movem-se através das inovações. Em alimentos e bebidas, sim, tem inovações, mas os produtos tradicionais, eles se mantêm por um tempo e às vezes se mantêm por uma vida dentro das prateleiras. Em higiene e beleza, um item que é sucesso hoje, pode ser que daqui 3 anos ele esteja fora de linha, ou um item que é um sucesso enorme neste ano, o ano que vem ele pode perder uma aceleração por o lançamento de uma nova molécula, de um novo princípio ativo, de uma nova fragrância, de uma nova embalagem em formato de uso. Então, a inovação e a dificuldade da execução dessa cadeia com a inovação é parte que diferencia, na minha visão, os dois segmentos. E qual que é o papel do distribuidor, então, para vender esse tipo de categoria que tem muita inovação? Como que ele prepara o time de vendas dele? Como que ele prepara a operação dele? E o distribuidor dentro do modelo de higiene e beleza, você acha que antes vale a pena citar que hoje o canal indireto para higiene e beleza, na maioria das organizações, representa mais de 50% do faturamento das indústrias. Então ele tem um papel muito chave da capilaridade. A maioria das indústrias de higiene e beleza atendem o grande varejo dos diferentes canais e atendem e tem um distribuidor, e esse distribuidor tem um papel de extensão da indústria para este médio e pequeno varejo regional. E aí estou falando do farma, estou falando do alimentar, estou falando da perfumaria, acho que estou falando da dinâmica de canais. E esse distribuidor tem que estar toda hora preparado e capacitado para que a gente consiga dialogar através de ferramentas digitais ou presencialmente com os times e consiga mover essas inovações. Então, estar presente dentro do distribuidor, ter um executivo de vendas da indústria que ajude a mover o negócio dentro do distribuidor, que capacite o time do distribuidor de ferramentas digitais como a BIS, que permitem um diálogo e uma comunicação, uma visibilidade dessa inovação diretamente ao varejo, suportam a gente nessa jornada de levar a inovação até o pequeno varejo tradicional de cada uma das regiões do Brasil. A proximidade entre indústria e distribuidor tem que ser ainda muito maior nesse segmento, porque vocês têm que ensinar sobre o produto novo para o vendedor saber explicar para o cliente. Totalmente, e não só do produto novo. Hoje a Kenvue joga em 14 categorias. Então, hoje o meu distribuidor é um distribuidor que carrega 14 categorias de Kenvue, que carrega mais de 300 SKUs de Kenvue. Então, é um distribuidor que precisa ser altamente capacitado para que a gente consiga evoluir nesse sentido. E por isso que com os distribuidores, a gente tem em parte deles equipes dedicadas, em parte deles equipes compartilhadas, da qual a Kenvue tem uma representatividade percentual grande dentro das pastas, para que a gente consiga trazer esse foco. Tá? O distribuidor tem um ponto de levar foco. E aí, só um outro elo que é muito importante dentro da engrenagem comercial do canal indireto, que é o promotor, a equipe de merchandising. Mais do que só o time comercial, é como é que eu capacito o time de merchandising, como é que o distribuidor tem um time de merchandising habilitado a representar as marcas da Kenvue e de outras indústrias na execução nesse pequeno e médio varejo das regiões. E hoje nosso tema, né, é como líderes comerciais criam esse crescimento consistente. Quando você olha para dentro do distribuidor e esses executivos, tanto da Kenvue junto com o distribuidor e do distribuidor, existe métricas, mães, assim, que você acha que é super importante que esses líderes, eles sigam para garantir essa excelência consistente? Acho que olhando do ponto de vista do que eu enxergo como líderes, e aí não só do distribuidor, mas obviamente também da indústria, acho que aqui a gente está num podcast que é bastante abrangente, ele inclui também outras, além do distribuidor, diferentes outros públicos. Eu acho que um líder precisa ter aí
3 pilares chaves, um deles a tecnologia. Hoje, a automação de processos, a eficiência operacional, o uso de dados para tomada de decisão melhora muito o qualitativo que nós, como líderes, podemos entregar para as organizações a qual a gente representa. Assim é na Kenvue e assim eu espero de um distribuidor. Então, ferramentas de mercado, gestão de dados, e aí estou falando de indicadores, sellout, positivação, SKU por PDV, positivação de produtos foco, venda por subsegmento. Então, quanto mais ele segmenta, mais ele tem oportunidade de prestar um serviço melhor para esse varejo, seja ele grande, pequeno, seja alimentar, farma ou perfumaria. Então, essa vertente de tecnologia, na minha visão, é bastante importante. Existe uma outra vertente que também eu valorizo bastante, que é o de liderança, e aí o papel das pessoas, o engajamento das pessoas, o direcionamento das pessoas, o cuidado com as pessoas. Eu tenho na minha carreira uma crença de que é através das pessoas, não é só as marcas, ou só a indústria, ou só o distribuidor, mas sim as pessoas que estão envolvidos, e essa conexão é parte-chave. Acho que a cultura é parte dentro desse pilar de pessoas que eu acredito. Então, uma cultura que valorize a conexão com os clientes, que fortaleça a conexão com os clientes, que seja uma cultura de execução de ponto de venda, e aí estou falando de ponto de venda online e ponto de venda físico também, mas que valorize a execução como a execução de ponto de venda como ferramenta. Então, cultura e gestão de pessoas é um outro pilar. E aí tem um terceiro pilar que eu acredito bastante também, que é a capacidade de realização, de execução. Porque muitas vezes a gente está num fórum, discute, planeja, organiza, mas o distribuidor é o elo final entre a indústria e o pequeno varejo do Brasil ou das regiões do Brasil. Ele precisa ter uma capacidade de tangibilizar a estratégia da indústria e levar ela para esse pequeno varejo, já que o distribuidor representa o pequeno varejo. Então, tecnologia, liderança e execução são, para mim, 3 frentes chaves nesse sentido. E, pegando esse gancho, teve algum líder na sua carreira que te marcou profundamente? Eu acho que mais do que trazer nomes aqui de lideranças, eu acho que várias lideranças me marcaram muito com o como fazer, com os pontos, as fortalezas e com o direcionamento. Acho que a gente vive etapas da nossa carreira. Eu vivi 5 anos de uma etapa inicial de carreira, que aí são cargos mais de entrada, de estagiário, de assistente, de vendedor, de analista. Depois você parte por uma parte mais gerencial da sua carreira. Eu passei 10 anos em 9 posições gerenciais diferentes. Então, de novo, e aí as lideranças vão somando com esse conhecimento junto com você, e aí posteriormente para você chegar num papel de uma liderança mais sênior da organização, como tem sido meus últimos anos de carreira, meus últimos 11 anos. Mas acho que o ponto é como é que a gente extrai o melhor e também entende o que são oportunidades dos nossos líderes. E aqui eu estou colocando um ponto, porque eu acredito que não é só o líder, é as pessoas que te inspiram dentro da organização e fora da organização. Eu, alguns anos atrás, fiz um programa um curso de mentoring, de mentoria, e foi bem importante para mim, para eu entender que não é só o meu líder que precisa trazer conhecimento, compartilhar conhecimento, me direcionar, e sim como é que eu me espelho em outras lideranças dentro da organização para eu me tornar um líder melhor, espelhando as atividades, as atitudes de cada um deles. E eu estou tentando pensar aqui também, porque você tem uma proximidade muito grande com os distribuidores, e eu sinto que executivo e empreendedor muitas vezes tem coisas que são similares, mas tem perfis diferentes de como lidar. O que você acha que você, como executivo, aprende no dia a dia que você tem com esses distribuidores que são empreendedores, gerente comercial de empresas menores, e o que eles poderiam aprender com você, que é um executivo de grandes corporações?
Eu acho que é um ótimo ponto aqui, meus colegas dos distribuidores. Eu acho que eu aprendo muito, eu sou eu valorizo muito o empreendedor de sucesso no Brasil. Não é fácil ter sucesso no Brasil este empreendedor muitas vezes começou lá atrás com uma operação pequena, com um pequeno varejo ou uma pequena área de distribuição e hoje são grandes distribuidores em cada uma das regiões. Eu vejo esse lado empreendedor, esse lado protagonista que eles tiveram das suas carreiras e dos seus negócios, muito bacana. E eu, mais do que o sentimento de dono, a gente tinha lá atrás muito, o dor de dono ou o sentimento de dono, acho que eles conseguem tangibilizar um pouco desse olhar para as pessoas, tocar o negócio e assumir riscos. Eu vejo do empresário brasileiro hoje de sucesso e muitos dos distribuidores, ou a grande maioria, são empresários brasileiros regionais de sucesso, essa capacidade de assumir risco, essa capacidade de expandir uma área, de ter uma indústria nova, de criar conexão com o time, com os clientes. Então, eu aprendo muito e acho que de norte a sul do Brasil, a gente tem muitos e muitos cases de sucesso. O Brasil são 26 estados, mais o Distrito Federal, e normalmente são distribuidores que dentro das suas regiões são bastante dominantes e referências. E aí, o distribuidor é um elo, é o meio da cadeia. Ele tem que ter uma relação com a indústria e entender os planos, a estratégia e construir com a indústria de um lado, mas do outro lado ele também tem uma presença de campo, de time e de clientes muito relevantes. A hora que eu vejo a relação que existe do médio e do pequeno varejo, muitas vezes do dono da distribuidora com o dono ou com o gerente, o diretor, o proprietário de um estabelecimento comercial é fundamental para que a nossa marca flutue bem e vá até a casa do consumidor. Acho que o grande desafio da indústria é como ter um bom distribuidor que tenha um qualitativo de execução grande para que lá no ponto de venda a gente seja a escolha do consumidor. Então ele chegue na loja, o produto esteja presente, a execução tenha uma visibilidade e tenha qualidade para que, de novo, a gente incentive o consumidor a escolher a nossa marca no momento de compra. A indústria ajuda, sim, a desenvolver um distribuidor, mas o distribuidor precisa ter a escuta ativa, a cabeça aberta para que ele consiga se mover. A gente estava falando um pouquinho anteriormente sobre marketplace, B2B, sobre o papel da BIS e, de novo, o distribuidor, essa é uma tendência, essa não é um fato. E aí o distribuidor precisa ter a coragem e a abertura para, junto com a indústria e com os marketplaces de B2B, com a BIS, conectar, plugar e entender que vai ser uma ferramenta que vai fomentar ainda melhor o qualitativo e o quantitativo do negócio. Você estava falando sobre distribuição, sobre execução bem feita na loja, sobre a condição do vendedor explicar bem sobre o produto. Mostra um pouco do que você disse no início, dessa visão 360 que um bom líder precisa ter, porque você precisa entender de logística, porque você tem que vender e ter condição de entregar em todos os pontos de venda, inclusive pontos de vendas menores. Você tem que ter uma visão de marketing, trade marketing, para você executar bem a loja. A visão de venda, então, é isso de não adianta para você liderar uma área de venda saber vender. Não é sobre isso. Acho que esse é o modelo do passado. Acho que o grande líder, ele é muito mais do que só saber vender. Hoje eu costumo falar para o meu time que eu não vendo mais nada. Eu sou parte de uma engrenagem comercial, de uma organização que tem, sim, vendas no seu DNA, que tem suas metas e suas métricas, mas o dia a dia é muito mais do time com os clientes e meu papel é liderar da parte interna, as iniciativas e a estratégia e também suportar com os clientes, com essa conexão, com essa presença, a agenda com os clientes. E se você pegasse amanhã uma distribuição e se essa distribuição fosse, tivesse Kenvue, o que você focaria? 3 grandes prioridades que você focaria dentro dessa distribuição? Uau, essa é uma pergunta para a gente pensar juntos. Eu acho que o primeiro ponto é uma escuta ativa. E aí, não só do distribuidor,
mas eu gosto muito quando a gente vai para as regiões e ouve do time comercial e dos próprios clientes um pouco de pontos de fortaleza e de dor. Eu gosto bastante dessa análise do que são pontos fortes para que a gente siga movendo e potencialize, mas também entender o que são fraquezas ou pontos de dor nessa relação com o distribuidor e do distribuidor com o varejo. Então, acho que a primeira iniciativa seria ouvir. Tá? E assim tem sido, eu cheguei na Kenvue 1 ano e meio atrás e acho que meus primeiros meses foi de uma escuta muito ativa do time. Eu criei até um momento, chamava Momento Conexão, que era um momento que que o time, era um período toda semana, segunda-feira, 8h30, a gente dialogava com colegas presencialmente ou online para ouvir um pouco o que está funcionando, o que não está funcionando, o que são fortalezas da nossa organização, o que não são, e eu faria o mesmo com um distribuidor, caso aparecesse, caso um caminho de carreira fosse ter uma distribuição. Eu acho que o outro é entender um pouco da cultura. De novo, a cultura não é o que está na parede, a cultura é o que a gente vive de fato dentro da organização. Então, como é que a gente traz uma cultura de proximidade com a indústria, de captura de conhecimento e de direcionamento da indústria, mas como é que a gente tem na outra ponta uma cultura de tangibilizar, de executar, de saber a responsabilidade que a gente tem em sendo a extensão da indústria para o médio e pequeno varejo daquela determinada região. Então, acho que esse ponto de cultura, de modelo operacional é bastante chave. E aí, obviamente, entraria nas métricas de dados. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente orientada a dados, que gosta de tomar decisões com base em dados, buscando cruzar dados, explorar tudo que tem disponível de dados para que a gente tome a melhor decisão em determinada situação. Eu também tenho um pensamento que o ótimo é inimigo do bom, então, por vezes, não é o melhor dado ou a melhor quantidade de dados, mas se faz necessário uma decisão, e aí a velocidade da tomada de decisão é parte-chave. Quando a gente olha para o cliente, muitas vezes a expectativa é de um retorno rápido, e não que a gente demore 5, 10 dias para dar um retorno, seja ele positivo, seja ele negativo, mas a expectativa do cliente é ter um retorno. Não ter retorno é pior do que um não, e por vezes vão acontecer não, quando a gente traz para a nossa família, para o nosso dia a dia pessoal, para os nossos filhos, nossos amigos, por vezes a gente não faz exatamente o que a gente quer, a gente tem nãos também, no ambiente corporativo é da mesma forma. Então, acho que era mergulhar nos dados, entender um pouquinho do cenário desta distribuidora e o que a gente precisaria mover dos principais indicadores que a distribuidora estiver mensurando. As pessoas falam muito que à medida que você vai crescendo, você vai ficando mais isolado. É uma trajetória solitária. Você chega a ser presidente de uma companhia, você fica ainda mais solitário. Você falou de escuta ativa para você aprender de fato o que acontece na ponta, onde as coisas acontecem. Como que você se previne para não deixar ficar muito solitário e ter a visão da realidade ainda perto de você? Eu tive um líder anos atrás que falava muito isso, do quanto o subir dentro da organização o torna mais solitário, e é um fato, tá? Assim, isso realmente acontece. Eu acho que é papel da pessoa também não deixar ficar sozinho. Hoje eu sou uma pessoa que gosto de hashtags, eu tenho uma hashtag forte que é a do sucesso coletivo. Então hoje o sucesso dentro da organização, e uma organização de 3 mil colaboradores como a Kenvue, ele é coletivo, ele não é individual, e aí obviamente essas conexões com as pessoas são chaves, e aí pessoas não olhando somente a sua área funcional, mas a conexão com a organização, dessa visão holística da organização do começo lá em compras até o final na casa do consumidor. E acho que tem um ponto que é dar acesso. Eu busco dar acesso. Eu vou para o escritório presencialmente
na grande maioria dos dias, muito porque eu entendo que a posição de líder tem um papel de estar disponível, de dar acesso, de tomar um café com A, de almoçar com B, de encontrar o C no escritório, quem me conhece sabe que eu conheço nominalmente as pessoas, independente da área ou nível hierárquico, de dialogar abertamente. Acho que isso o torna uma liderança próxima, inspiradora, e isola menos você nesse contexto de seniorização da sua posição organizacional. Demais, esse ponto é super importante, né? Porque muitas vezes, quanto mais você cresce, mais as pessoas querem esconder e as coisas ficam até se esconde, né, a realidade daquele líder que tá ali em cima, e no final do dia ele é o líder de tudo, né? Você como vice-presidente de vendas, você olha tudo. Então, às vezes, se você ficar muito isolado, as coisas acontecem e chegam em você só via mensagem, não necessariamente a realidade, né? Totalmente. E acho que tem um ponto que é isso olhando da porta para dentro. Olhando da porta para fora, e o Flávio trouxe esse comentário durante a agenda de hoje, como é que me conecto com os clientes. A temperatura é a temperatura do campo. Como é que o cliente tem o seu celular. Toda a apresentação que nós vamos, seja de plano de negócio, seja de alguma campanha, de algum evento, o meu último slide são meus contatos. Eu preciso que essas pessoas, que esses clientes ou esses colaboradores de um distribuidor possam ter acesso. Muitos têm acesso, outros não usam esse acesso, mas eu acho que se colocar à disposição cria proximidade, cria conexão, e é uma parte que eu gosto muito. Eu tenho uma frase que é gente que gosta de gente. Eu gosto de conexão pessoal, eu tenho presença em feiras, em eventos, para que eu possa me relacionar muito. Eu gosto bastante, acredito que disso se constrói relações de confiança, disso se abrem portas, disso se cria conexões que suportam também o negócio. Então, é bem importante que essas relações sejam construídas da porta para dentro e da porta para fora, e independente de nível hierárquico, porque uma coisa que acontece muito, há um momento que você vai subindo numa organização, é que você passa a restringir um pouco do seu contato com pessoas de níveis hierárquicos maiores. E, de novo, o meu dia a dia não é esse. O meu dia a dia eu valorizo muito as pessoas por cada atividade. De novo, o sucesso ele é coletivo, e cada um dentro da sua área de atuação vai contribuindo para o resultado da organização no final, independente de nível hierárquico. Eu falei para a Lu hoje, quando a gente estava vindo, que eu falei, Lu, o Bruno, eu acho que é a pessoa que eu conheço, talvez a melhor ou entre as melhores em relacionamento. E eu falo isso porque com seus clientes você é assim, mas nós somos fornecedores e você também é assim. Sim. Eu sinto que é uma coisa de uma relação de parceria, e você cultiva a relação nos detalhes. Eu falei para ela, por exemplo, sempre quando nós nos encontramos, depois você manda uma mensagem falando que bom te ver, vamos continuar em contato, com preocupação real sobre o trabalho que a gente está fazendo em conjunto. Isso é uma coisa que faz com que a gente aprenda também. E quais dicas que você tem para cultivar relacionamento assim, e o quanto isso te ajuda realmente a realizar as coisas que você precisa realizar? Aqui, Flávio, pegando um pouco de característica também. O meu pai é igual, e o meu filho, um deles também tem essa característica. Então, de gostar dessa expansão, dessa cultivação de contatos. Meu pai não trabalha na área comercial, mas trabalha ainda há 42 anos dentro da mesma organização, e eu acho que isso é um orgulho, e também conhece a todos, independente de nível hierárquico, e trata as pessoas da mesma forma. Eu acho que é investir tempo, é entender que isso é importante para mim. E para mim é importante, e eu sei que para as pessoas também é importante. Você, toda vez que me liga ou me manda um WhatsApp, eu retorno no mesmo dia, se eu não puder atender na ocasião, ou se eu não responder na hora. Acho que é ter esse respeito com a outra pessoa, independente se é cliente, fornecedor, se é um colega, se é uma associação, uma instituição, ou se é um colaborador do time. E aí você vai cultivando essas relações.
situações. Obviamente, não dá para ser o dia todo dessa forma, porque existe atividades no dia que a gente precisa focar. Mas entender que o começo do dia ou o final do dia, a gente deveria ter um tempo para retornar contatos, para agradecer agendas, para trocar com as pessoas. É sempre uma troca. Aqui está sendo uma troca. A gente está trazendo pontos que estão somando comigo e, com certeza, eu somando com vocês e de novo, com os colegas que estão acompanhando a gente aqui nesse podcast. Então, é investir tempo nisso, é ter abertura para isso e acreditar que isso é importante para você, mas é importante também para as pessoas. Demais, e é muito... Eu adorei a dica do slide e é muito real ver que é genuíno. E eu acho que isso é um ponto também, né? É genuíno essa sua característica. Então é muito inspirador. Você falou um ponto de cultura, né? Tem 3 pontos: escutativa, cultura e dados. Se você fosse pegar um novo distribuidor ou ser dono de um novo distribuidor. Cultura. Acho que isso é um desafio que tem distribuidor com esse desafio de como que eu até relanço uma cultura para essa cultura ser mais forte. Então, se você tivesse esse desafio como dono dessa distribuidora, qual que seria um plano de execução seu para tornar isso realidade? É uma boa pergunta, porque mover cultura não é de curto prazo, tá? Assim, não é hoje acordamos, a semana que vem a gente muda a cultura da organização. Por vezes a gente até muda as frases, o propósito, um pouco da cultura do que a gente quer ter dentro da nossa companhia, mas eu acho que a melhor atitude para mover cultura é o falar e fazer. É a liderança pelo exemplo. Se a cultura é uma cultura de campo, de execução, eu, como líder da organização, preciso incluir na minha agenda campo e execução. O ano passado, no meu primeiro ano da companhia, eu estive com mais de 50 clientes. Eu estive em mais de 10 estados do Brasil. Então, sim, se a cultura é uma mudança de uma cultura de... Uau, nós somos uma empresa de consumo que precisamos ter uma cultura de execução, conexão com os clientes, isso é parte-chave. Para mim, a melhor forma é a liderança pelo exemplo. Uma cultura de cuidado com as pessoas, de acesso, de poucas hierarquias. Também você precisa liderar essa mudança através do seu próprio exemplo e, obviamente, o seu time direto precisa estar com você nessa jornada para que a gente vá cascateando isso dentro da organização. Mas é muito bacana a hora que você chega, e eu tive no estado da Paraíba no ano passado, cheguei um promotor, trouxe para mim, olha, eu assisti, a gente tem uma reunião trimestral com promotores online, tá? São Paulo é presencial, para o Brasil ela é online, e aí cada regional se une, e ele trouxe exatamente as mesmas frases e a forma que eu tinha trazido. A hora que você vai para estados mais distantes ou interior dos estados e você vê o seu modelo ou o modelo que você acredita de pensar e agir acontecendo de fato com um coordenador, com um gerente ou com um distribuidor, isso é muito, muito, muito bacana e para mim essa é a melhor forma da gente mover cultura de uma organização. Não adianta querer uma cultura de determinada forma se essa cultura não representa a essência do que você é e da forma como você age. Eu até estou lembrando aqui de uma fala do Jordan Peterson, que ele fala que as pessoas, elas normalmente são um personagem, mesmo que seja um personagem real. Por exemplo, eu, Flávio, eu me mostro para o mundo da forma com que eu quero ser. Então, muitas vezes, a forma que eu mostro é melhor do que a minha versão atual de verdade. Mas quando você destila essa versão do que eu estou mostrando para o mundo, você ainda vai encontrar a minha essência. Então é a minha tentativa de chegar mais perto do que eu acredito como real, mas minha essência está ali. Mas as pessoas que são falsas é porque isso que ela mostra para o mundo, se você tirar ali, não é a versão futura do que ela quer, não tem nada a ver com ela. Então é um pouco disso, assim como cultura também, e muitas vezes os fundadores dos distribuidores, a cultura é o que eles são, né? É como eles criaram a empresa, como eles agiram a vida inteira e os funcionários viram ele agindo. É um pouco do que você falou do seu pai. Você tem uma referência ainda de uma habilidade de relacionamento que te ajudou a construir isso. E como que o fundador, como que o empreendedor, o distribuidor
passa isso para o time, mas também para os sucessores, porque muitos têm esse desafio de conseguir colocar o sucessor dentro do negócio. E esse é um desafio. A gente dentro do canal indireto, e aqui todo o time de distribuidores, a sucessão é um desafio do canal indireto. Eu sou um grande entusiasta do canal indireto, eu gosto muito do formato de trabalho do canal indireto e desse elo da cadeia, que é tão importante para as indústrias ganharem distribuição e penetração de lares no Brasil. Mas é um desafio e, por vezes, a cultura do distribuidor é a cultura ou a forma de trabalho do seu proprietário. Então, e às vezes a segunda geração ou a terceira geração não tem o mesmo perfil ou o mesmo estilo, então é bastante desafiador. Lembrando que a cultura, no caso de uma organização multinacional, ela é muito mais do que uma única pessoa, ela é uma cultura da organização, um pouco da característica daquela organização, por isso que é tão difícil mudar significativamente uma cultura, é virar um navio, mas, obviamente, e colocando pontos que você entende que vão somar com o negócio, que casam com essa cultura e transformando em fatos e iniciativas, é, para mim, a melhor forma. E para o dono do distribuidor, como é que ele vai também trazendo executivos, porque o distribuidor pode ter executivos. Hoje, vários distribuidores são liderados por executivos, do qual a família ou o proprietário, ele participa de um conselho, ou ele é o líder maior, mas tem um diretor executivo que lidera toda a operação. Então, também é como é que você busca trazer para o seu time, para dentro da sua organização, pessoas que estejam alinhados à cultura que você acredita e que possam dar sequência no seu trabalho, no seu formato de trabalho e agregar com esse formato de trabalho não só em cultura, mas em modelo operacional. Pensando no futuro, assim, em 10 anos, como que você acha que vai mudar a relação entre indústria, distribuição e varejo? Assim, se a gente olhar, acho que antes de olhar para frente, acho que vamos olhar um pouquinho para trás. Se a gente olhar 10 anos atrás, era uma relação transacional. Era uma relação de poucos dados, focada em sell-in, que a tomada de decisão era sobre histórico. Então, quanto vai vender este mês? Quanto vendeu nos últimos 12 meses? Vendeu 100. Então, a meta é 100. Hoje, e eu acredito que para frente vai ser cada vez mais dessa forma, é uma relação pautada na colaboração, de acordo com uma série de indicadores que podem somar. E aí, de novo, trago aqui nesse ponto o papel da inovação. A inovação muitas vezes é um dinheiro novo, entrar numa categoria nova, trazer algo relevante para o mercado, com certeza pode aumentar a nossa curva de sellout. Então, hoje a relação muito mais pautada nesse trabalho conjunto em prol do negócio. Eu acho que agora, e a gente vai entrar nesse momento agora no final do ano de construção de planos, o mercado chama de JBPs, mas planos de negócio, e é fundamental que a gente tenha a gestão desse plano de negócio. É fundamental que a gente combine pontos no JBP e depois tenha um farol de o que está evoluindo, o que não está evoluindo, porque senão a gente foi para uma agenda, combinou de crescer 5, 10, 15 através desses pilares e depois, se não tem acompanhamento, não tem gestão, não tem eficácia disso que foi trazido para nós. Então, hoje a relação mudou e eu acredito que para frente vai ser mais ainda dessa forma. E tem um ponto para frente no elo do distribuidor que eu particularmente acredito muito, que é a digitalização dessa última etapa da cadeia. Eu acredito que as gerações mais jovens assumindo a liderança dos pequenos varejos, dos médios varejos, cada vez mais essa relação vai ser digital. Cada vez mais o papel do vendedor passa a ser um consultor e menos um vendedor tradicional. Passa a ir para o ponto de venda, não para fazer um pedido e investir tempo num pedido, mas para discutir uma campanha, para trazer uma inovação, para ter tempo para olhar a execução. E aí, de novo, as ferramentas de B2B vão somar muito nessa relação, e aí estou falando muito mais do distribuidor com o médio varejo, que na minha opinião para frente, acho que a BIS é uma das referências desse segmento, da relação, da forma com que vai acontecer essa venda. O tempo tem que ser investido como consultor, como desenvolvimento de negócios, e não para ficar lá negociando se é uma caixa, 2 caixas. Isso a ferramenta digital deveria suportar para nós. Até porque o tempo desse vendedor que visita a loja é muito valioso, né?
Então ele está municiado, tem uma frase do Abraham Lincoln que é: se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu gastaria 6 amolando o machado. Então acho que os dados é um pouco disso, amolar o machado para o vendedor para ele chegar ali e cortar a árvore. Ele tem que dedicar o tempo dele para a tarefa que realmente vai gerar valor. Talvez o pedido em si é uma coisa que o cliente vai conseguir, é uma consequência. Exato. Então, o pedido deveria ser uma consequência e, de novo, a ferramenta digital permite que esse pedido tenha até uma frequência maior, que ele possa acontecer no momento que está próximo de acontecer uma ruptura, teve uma venda, e não só na visita do vendedor. Eu não preciso comprar só às terças-feiras. Eu posso comprar em outros momentos da semana, de acordo com a dinâmica de sellout. E, além disso, para mim tem um ponto da ferramenta das plataformas digitais, que são levar conteúdo, levar inovação, ter chance de dialogar diretamente, ser muito propositivas e fáceis de navegar. Isso tem evoluído significativamente, comprar uma cesta de produtos. Então, de novo, eu vejo muitos ganhos. Eu acho que a relação, principalmente das gerações mais jovens, e aí coloco da minha geração talvez para trás, de ferramentas digitais. Hoje todo mundo tem um smartphone, hoje todo mundo usa, hoje tudo, hoje nós somos omnicanal, nós compramos fisicamente, compramos de forma digital. Então eu acho que nessa relação distribuidor-varejo, as plataformas de B2B, os marketplaces de B2B são uma grande mudança dessa relação para frente. E para aqueles distribuidores que ainda não tomaram essa decisão do futuro, da digitalização, qual dica que você daria para eles? De novo, eu entendo o conceito da digitalização e acho que ele foi evoluindo no decorrer do tempo, mas o conceito inicial da digitalização, que foi muito multiplicado dentro das organizações, falava muito em automação de processos e eficiência operacional. E para mim ele é muito maior do que isso. Tem uma parte de gestão de dados, cruzamento de dados, de tomada de decisão e até de velocidade de tomada de decisão. Tem uma parte de empoderamento dos colaboradores. O colaborador passa a ser mais produtivo a hora que ele tem a digitalização do lado dele, a hora que ele tem ferramentas de inteligência artificial generativas que podem somar com as atividades dele. Hoje eu comentei um pouco de geração, porque a hora que eu olho da minha geração para cima, hoje o uso de um chat GPT, de um Copilot, de um Gemini, ela é menor. A hora que eu pego meus filhos que estão no colégio, eles usam a ferramenta e crescem com a ferramenta e sabem mover a ferramenta, então capacitam eles a tomar decisões, a resolver problemas, a ter situações de clareza, de conteúdo totalmente diferente do que era para trás ou do que era só alguns anos atrás. E acho que o distribuidor, e aqui de novo falando um pouco diretamente com os distribuidores, a digitalização é um fato. Hoje a omnicanalidade, ela é assim no B2C, ela é assim na nossa vida pessoal. Hoje a gente compra online, a gente compra físico, vai acontecer, não vai deixar de existir a conexão humana e a relação e o papel consultivo do vendedor. Mas a venda deveria migrar cada vez mais para um formato digital, já que o bem maior que existe é o tempo. Seja o tempo no equilíbrio da vida pessoal e profissional, seja o tempo que a gente dedica às atividades. Hoje, para um pequeno varejo receber 10, 15 vendedores, ele pode tornar isso muito mais efetivo a partir do momento que ele opta por uma plataforma, por um marketplace digital. Então, é um fato. Está acontecendo e seguirá acontecendo, e de novo, a chegada das novas gerações vai trazer e vai potencializar ainda mais. Então, a dica que eu deixo é abracem, porque é um fato. E tem um outro ponto que é o qualitativo da venda. Muitas vezes ele é muito melhor nas plataformas digitais, e aí de venda de sortimento, de introdução de uma inovação. Então, a plataforma digital e não ou. O que eu mais falo é a inteligência e a presença humana somada à inteligência e à disseminação digital. Não é ou, é e. E as duas juntas potencializam o nosso resultado como indústria e o resultado dos nossos distribuidores. Você, antes da gente ir para o bate-bola, para a gente encaminhar para o encerramento, mas eu tenho uma pergunta. Você falou sobre plataformas digitais para os distribuidores, a importância deles adotarem como empresa, porque isso é o futuro.
Você, como profissional, você adota hoje as ferramentas que você falou, GPT, Cloud, para te ajudar a tomar decisões? Sim. Hoje, dentro da Kenvue, um dos meus braços direitos é o Copilot, tá? Que é uma ferramenta de IA generativa e que tem me apoiado muito. Mas não só essas ferramentas, mas a automação de muitos processos. Então, a gente passa, a digitalização torna nós, como colaboradores, mais eficientes. E isso independente do nível hierárquico, dos níveis de entrada ao senior management, a digitalização nos faz ganhar tempo, nos faz ganhar velocidade na tomada de decisão, nos faz ganhar qualidade nessa tomada de decisão, porque às vezes é um dado, mas o cruzamento com outro dado, e a inteligência artificial, a digitalização pode nos suportar. Obviamente, para os distribuidores aqui, como é que as ferramentas e o suporte tecnológico apoiam nesse sentido. Hoje tem ferramentas de mensuração de share por PDV, de SKU por PDV. De novo, a gente tem N ferramentas que tornam mais qualitativo o negócio e fazem as pessoas, e aí os colaboradores no geral, ganharem produtividade. A hora que eu vou para um distribuidor, e você me comentou lá atrás o que é um bom distribuidor ou como trabalhar, a hora que você vê as ferramentas, o vendedor sabe que item do portfólio recomendado ele vender nesse mês, ele sabe que daquele combo faltam 2 itens para ele vender, então ele pode de forma proativa, mas isso no caderno é muito difícil ter gestão. E isso as ferramentas, a inteligência, a digitalização tem que trazer para nós e somar com o negócio, somar com a agenda do vendedor e tornar o vendedor mais consultivo e estratégico do que só aquele vendedor operacional que visita 20, 25 pontos de venda para tirar pedido. Nossa, no meu caso eu uso demais também e assim, me faz ser muito mais eficiente. Exatamente o que você está falando, não é ou é e. Assim, meus slides, assim, faço muito mais rápido. Antes eu ficava o dia inteiro fazendo slide e hoje é muito mais rápido. E se a gente traz para o nosso dia a dia pessoal, e aí outras ferramentas, o chat GPT, por exemplo, coisas ali do dia a dia, você pergunta para ele às vezes por áudio, né, e ele já te retorna na hora, ou uma pergunta que você recebe, você quer reconstruir o texto dela, ele te reconstrói. Então assim, ele pode somar muito, independente de nível hierárquico, tá? Então, desde o promotor lá na ponta até o elo final da cadeia, a gente tem uma ferramenta de inteligência artificial que lê a foto de execução. Olha como a gente automatizou. Antigamente era, tem ruptura, tem presença do preço. Isso a própria ferramenta já mostra, tá no planograma, não tá? E ela até devolve aonde estão as oportunidades, por exemplo, de um planograma, de uma forma de expor recomendada dessa forma e aonde está a oportunidade da foto que foi enviada. Quer dizer, ela passa a trazer uma inteligência para o processo totalmente distinta, independente de nível hierárquico, porque existe um pensamento que é para tomadas de decisão. Não, para o dia a dia da operação, as ferramentas digitais somam, e aí não só ferramentas da porta para dentro, mas ferramentas como a BIS da porta para fora, que somam com a nossa relação com o varejo direto e com o trabalho da equipe de vendas do distribuidor. Vamos para o bate-bola? Opa, vamos lá, estou com vocês. Perfeito, então vão ser 3 perguntas. Eu sempre falo que tem que responder em uma palavra, mas nunca é uma palavra. Então, se você pudesse voltar 10 anos no tempo e dar apenas um conselho para você, qual seria? Uau, assim, a gente se conhece, mas aqui pro pessoal ver que eu gosto de falar, então em uma palavra é sempre desafiador. Imagina como responder uma pergunta dessa em uma palavra. Mas assim, o que eu trago pro que eu vivi e pro que eu acredito na jornada de desenvolvimento da carreira das pessoas, do meu time, dos colegas, é protagonismo, tá? Nós somos donos da nossa carreira, nós temos a capacidade de nos preparar para assumir desafios futuros. Nós tomamos decisão sobre caminhos de carreira. Então, o protagonismo é fundamental. E aí, se eu posso só dar uma outra dica, e aí também aproveitando aqui o gancho, sempre com muito equilíbrio do que é o seu tempo e o seu papel na sociedade
como pessoal, como também como executivo. Hoje, acho que ter esse equilíbrio é parte da jornada que eu acredito. Acho que para trás, se eu pegar 10 anos para trás, eu era menos equilibrado. Acho que o meu amadurecimento, a chegada dos meus filhos, o casamento, e hoje o entendimento de que eu sou um executivo, mas eu também sou amigo, eu também sou pai, eu também sou filho, eu sou vizinho, e eu tenho um papel maior na sociedade do que só o profissional, permite você ter um equilíbrio, inclusive ser mais feliz. Existe algum livro que mudou sua forma de liderar ou vender? Eu, de novo, acho que até a gente aqui nessa agenda hoje, nesse podcast, está sendo super rico para mim. Eu sou muito prático. Então, eu acredito muito mais nos exemplos práticos do que no livro ou numa determinada teoria. O que eu acho principal... enriquece muito, qualquer leitura soma com a sua forma de pensar, com a sua forma de agir ou com a forma que você enxerga determinada situação e traz conhecimento. Mas, de novo, acho que mais do que um livro aqui como é que a gente tira aprendizados da liderança e da prática, da organização. Eu sou um grande entusiasta do programa de estágio da companhia, para o meu time aqui de estagiários, eu tenho dialogado com eles com alguma frequência, porque é um momento, eu tenho falado muito de capturar, de aprender. Ali você tem toda a teoria acadêmica, mas você tem a chance de viver um pouco na prática o que é um mundo corporativo, o que é um dia a dia da organização. Então, acho que aqui, mais do que um livro específico, tirem exemplos da prática e não somente do seu líder, mas de lideranças que inspiram você. E o podcast, ou o formato podcast é muito bacana nesse sentido, porque ele te permite em 30, 40 minutos ouvir determinado assunto, determinada liderança, determinada pessoa e tentar trazer conhecimento para você num formato muito mais moderno, para ouvir no ônibus, para ouvir no metrô, para ouvir no carro. Então, de novo, mais do que um livro como é que você cria formas de capturar conhecimento que vão somar com o seu dia a dia pessoal e profissional. Como você gostaria de ser lembrado como líder? O que eu mais valorizo da liderança é uma gestão humanizada. Tá? Então, acho que na minha última, na saída da Coty, no último movimento profissional que eu fiz da Coty para Kenvue, acho que foi algo que apareceu muito na saída e posterior à saída de uma pessoa humana, de uma pessoa do bem, de uma pessoa que constrói resultados através das outras pessoas, que entende o como com mais importância, muitas vezes, do que o fim. Os meios são tão importantes ou mais importantes do que o fim, e o meio bem feito, a forma, te permite ter um resultado final quantitativo melhor, o qualitativo melhor e o quantitativo também melhora. Então, de uma pessoa muito orientada às outras pessoas, a desenvolver e trabalhar de forma colaborativa e coletiva, e de uma gestão muito cuidadosa e humanizada. Bruno, super obrigada. Acho que para todo mundo que está nos ouvindo aí, com certeza você deu assim, muitas dicas muito boas de como líderes comerciais podem criar um crescimento consistente. Então, super obrigada aí pelo seu tempo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Luísa. Obrigado, Flávio. Obrigado a todos que estão aqui com a gente. Foi muito bacana. E para todo mundo que está nos ouvindo aí, obrigada por assistirem. Até a próxima.